Bom, primeiramente, muito obrigada em nos receber aqui, professora Suzana. Eu estou fazendo uma coleta de dados, no caso, as entrevistas, para o meu doutorado na Unesp de Bauru. Faço parte do GOEM, Grupo de História Oral e Educação Matemática, e trabalhamos com a linha de pesquisa de narrativas, na qual nós fazemos entrevistas orais, fazemos as transcrições dessas entrevistas, depois as textualizações. Você vai receber a textualização, você vai ler, vai se identificar, você tem todo o direito de pedir para que faça algumas modificações ou não, e também a carta de cessão, para que eu possa divulgar na minha pesquisa, divulgar por outros meios também, para que se torne fonte. Então, a partir do momento que a gente constitui essas narrativas, um dos objetivos é justamente transformá-las em fontes para outros historiadores, para outros pesquisadores, para outros professores. E eu trabalho na linha do mapeamento de formação de professores de matemática. E nós não temos nada a respeito ainda sobre os professores das faculdades de tecnologia do estado de São Paulo, das FATECs. Quem são esses professores que atuaram e que atuam, né, na área de matemática? E eu já fiz algumas entrevistas aqui na FATEC, também fiz outras entrevistas no interior, né, próximo lá a Bauru, e agora eu gostaria de fazer a entrevista com a senhora. Então, obrigada por me receber. Senhora, né? Bom, primeiramente eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória de vida, onde nasceu, natural de que cidade, até se constituir professora. Tá bom. Minha família toda é do Rio de Janeiro, mas como eu nasci no ano da Revolução de 64, minha família se mudou para Vitória, Espírito Santo, e eu nasci em Vitória, vindo para o Rio de Janeiro com 2 anos de idade. Fui criada no Rio de Janeiro até aos 23 anos, quando vim para São Paulo para trabalhar. Iniciei trabalhando no Banco do Brasil, mas já estava formada em matemática e fazia mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí, quando eu vim para trabalhar no Banco do Brasil, já com 23 anos, eu pedi transferência de mestrado para a USP, Instituto de Matemática e Estatística da USP. Não existe transferência, mas como eu estava no meio do ano e tinha começado no começo do ano o mestrado, o professor que me acolheu, o professor Paulo Cordaro, havia me conhecido num colóquio de matemática no ano anterior. E aí eles me receberam, eu fiz o mestrado na USP. Logo que eu fiz o mestrado eu percebi que eu não queria ser bancária e meu objetivo sempre foi dar aula. E foi muito duro porque 6 meses depois que eu estava em São Paulo eu pedi demissão do Banco do Brasil, minha mãe quase morreu do coração. Eu falei assim, não mãe, mas eu vou estudar. Aí, como filha? Você tem que trabalhar, esse negócio de estudar só não vale, né? A minha mãe pensava dessa maneira. Enfim, quando eu estava para me casar, voltei para o Banco do Brasil, precisar de dinheiro, né? Sem dinheiro você não casa. E aí abriu, eu fui convidada a fazer o concurso na FATEC, São Paulo. Isso nos anos de 1992. 92. Eu fui a primeira leva de professores contratados por concurso na FATEC São Paulo. Antes de mim era só por indicação. Então, em 1992 começaram os concursos. Então, você entrava através do concurso. E já nesse concurso houve a exigência de titulação? Não, eu estava fazendo mestrado. Eu ainda estava fazendo mestrado. Ainda não tinha exigência, mas você tinha que estar, pelo menos, cursando, né? E a exigência era de experiência. E eles aceitaram a minha experiência como monitora, que eu era no mestrado, para eu ser admitida, né? E impressão minha ou não? Você foi uma das primeiras mulheres, das poucas mulheres já? Não, aqui no departamento de matemática eu já tinha a professora Aline e a professora Ilíria. A professora Ilíria é a mais antiga mulher, porque a Aline logo se aposentou. E a Ilíria ficou como sendo a mais antiga. Certo. Aí entrou, eu era a terceira. A maioria era homem mesmo. Percebi. E eu era muito novinha naquela época, eu tinha 23 anos quando eu entrei aqui.
Eu fui acolhida como filha, né? Porque todos os professores já tinham mais de 40, 50 anos e eles me acolheram muito bem, me ensinaram a dar aula, sabe? E foi muito gostoso. Eu entrei como professora auxiliar. Auxiliar. Não é auxiliar docente, não existe mais essa carreira na FATEC. Eu entrei como professora auxiliar, você cumpria 40 horas e tinha um professor tutor que te orientava e ele te ensinava a dar aula, se ele quisesse que você corrigisse as provas dele, você corrigia, mas você tinha 8 horas de aula para cumprir. E as outras 32 horas você ficava aí, fazia apostila, corrigia exercício, tirava dúvida de aluno. 6 meses depois abriu uma vaga para professor assistente, que já era carreira docente. E aí eu prestei e entrei como professora assistente 6 meses depois. E mesmo professor auxiliar tinha um concurso. Sim. A partir de 92, todos os cargos para carreira docente já tinham concurso, né? Então, a sua graduação foi em licenciatura? Não, bacharelado. Bacharelado. Eu não fiz licenciatura, porque quando eu fiz o bacharelado no Rio de Janeiro, quando eu fiz a faculdade, fazia primeiro o bacharelado, 3 anos, e após isso a licenciatura. 3 mais 2. 3 mais 1. 3 mais 1. Mas como a licenciatura era fora do campus, era no Flamengo, que era longe para mim, eu acabei desanimando, e mesmo porque eu entrei direto no mestrado. Eu me formei em dezembro e em janeiro eu já estava no mestrado. Qual a instituição da graduação lá no Rio de Janeiro? Universidade Federal do Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Universidade Federal fica no fundão da ilha? Na Ilha do Fundão. Tá, já conheci. E a licenciatura é no Flamengo. Entendi. É lá na UFBA, né? E ali você começou também o seu mestrado? Meu mestrado eu comecei lá, os primeiros 6 meses. Em matemática? Em matemática pura. Pura. Quando eu vim para a USP, eu vim para matemática aplicada. Para aplicada. E qual foi a sua dissertação, o tema? Foi sobre equações diferenciais. Foi um método de resolução de equações diferenciais no espaço de Banach. Sim. Na época. Certo. Não tinha nada de aplicada. Quando você entrou, então, como professora assistente, já tinha terminado esse mestrado? Não. Eu entrei em 92, fevereiro. Em julho, eu virei professora assistente. Em setembro, eu defendi o meu mestrado. Setembro de 92, certo. Eu defendi o mestrado. Eu ainda não tinha exigência, mas o que contava mais era a experiência profissional. E tinha um incentivo aqui na instituição para que se fizesse o mestrado, o doutorado, já que a exigência passou a existir, né? Algum tipo de incentivo? Um afastamento? Não. Esse incentivo me parece que é muito do momento político, né? Sim. Ora sim, ora não. Outras entrevistas me apontaram que sim, que se afastaram, ficaram... É que o que contava naquela época era você dar aula. Tinha que dar aula. Sim. Entendeu? Era sala de aula mesmo. Sala de aula. Era sala de aula. Certo. E aí você foi contratada com o regime CLT. CLT, já fui CLT. Com o regime CLT. E depois do mestrado, você fez mais alguma... Sim, aí sim, a minha trajetória de vida, né? A primeira coisa que eu fiz foi, antes de entrar aqui, foi pedir demissão do Banco do Brasil. Banco do Brasil. Né? Vim pra cá, me realizei, graças a Deus. Não se adoro arrepende. Dar aula. Nunca me arrependi na minha vida, nunca. Atualmente você está em sala de aula? Tô em sala de aula. Tá em sala de aula. Não, imagina, eu tô em sala de aula. Não dá pra sair. É a hora do nosso alívio, né? E eu, depois de 3 anos, sim, porque em 92 eu defendi o meu mestrado e logo em seguida fechou. Tá fechada. Parou de gravar, então? Agora abriu. E eu tô fazendo uma entrevista agora. Aí depois você... Pode continuar? Pode sim. Em 92 eu defendi o mestrado e logo em seguida eu engravidei.
Então, eu esperei 93 nasceu meu filho, eu esperei 3 anos, aí eu comecei o doutorado. Logo em seguida não, 3 anos depois. Na USP também. Na USP também, no Instituto de Matemática e Estatística, Matemática Aplicada. E a tese? A tese foi sobre teoria fuzzy. Equações diferenciais, agora mais ligado à teoria fuzzy, né? Estabilidade, sistemas. E nesse período da FATEC, você atuou em quais disciplinas na área de matemática? Todas elas que nós temos aqui. A gente tem cálculo, tem GA, tem estatística. Pesquisa operacional? Pesquisa operacional não. Não, porque em geral sempre foi mais para a parte do Jacques. Sim. Ele que dava os 3 períodos, nunca tem pesquisa Lógica. operacional. Aqui eu já dei lógica um semestre, matemática discreta. Financeira? Matemática financeira também não, porque é exclusivo do Jacques. Jacques. Ele só dá aula para as meninas. E você acho que, se não me engano, ele comentou que vocês estão lançando um livro. Ah, sim, é. No caso, nós temos uma coleção de livros pela editora Blusher. Saiu o primeiro e o segundo volume, né? De matemática com aplicações tecnológicas. O primeiro volume é só sobre a parte de revisão. O que o aluno de tecnologia, o aluno de engenharia, não só de tecnologia, mas de engenharia, precisa saber para fazer um curso de cálculo sem ser reprovado, certo? Da primeira vez. Então, esse é o primeiro volume. O volume 2 é de cálculo 1. Todo o conteúdo de cálculo 1. Limite, funções, limite, derivada e também entra a integral. Quer dizer, vai um pouquinho de cálculo 2 no nosso caso, né? E o terceiro volume que nós entregamos agora para a editora é o conteúdo de cálculo 2 e avançando um pouco para cálculo 3, porque nós temos alguns cursos aqui que tem integral de linha, tem séries, sequências, então nós esticamos um pouquinho. E equações diferenciais. O volume 4, que é o volume do professor Jacques, que é matemática financeira, né? E vai ter o volume 5 também, que é geometria analítica, mas aí o professor ainda, a gente só coordena. E ao longo dessa experiência em sala de aula, vocês usaram referências trazidas de outras instituições, de outros países? Muitos professores me falaram que montaram suas próprias apostilas. Nós temos uma apostila de cálculo 2 montada aqui na FATEC, que sempre foi a nossa diretriz para exercício. Agora, cálculo 1, nós tínhamos uma apostila, mas era um pouco mais fraquinha. Eu sempre tive referências bibliográficas como Stuart, volume 1 e 2, depois o cálculo A e B da Diva Fleming e a Marília Gonçalves, sempre foram os meus livros textos, né? Certo. E a apostila de cálculo 2 que a gente tem na FATEC São Paulo para exercícios. Correto. E aí, ao longo do seu tempo de atuação, você já me falou, vamos fazer as contas, 24 anos de FATEC. Então, quando você chegou, já estava tudo estruturado, né? A FATEC já estava toda fundamentada, e você acabou pegando a fase de expansão. Não, bem né? antes. Foi bem antes, né? Antes. A gente recebia uma programação aula por aula, onde você já sabia o que ia dar na sala de aula naquele dia, sabe? Todos os professores da área de matemática trabalhavam assim muito engrenados, sabe? Então você sabia, olha, aula 1, aula 2, até a 18ª aula, até a 36ª, se forem 2 vezes por semana, e até a 108ª, quando eram 3 vezes por semana. Você tinha todas as aulas planejadas. E isso devido ao grupo? Devido ao grupo ser muito unido, muito organizado, sempre foi dessa maneira. Você não pegou, então, aquela época dos cursos de 2 anos, né? Não, e nem de trimestral, não. De trimestral. 3 anos. Sempre 3 anos. Sempre 3 anos. Sempre 3 anos, 6 semestres. E ao longo desse tempo, o que você me fala a respeito da grade de matemática, dos conteúdos, dos alunos? Olha, os conteúdos, eles continuaram os mesmos teoricamente, né? Vamos dizer assim, a ementa continua a mesma. O que mudou? Mudou o aluno. Em 1992, quando você entrava numa turma de PD, que era o curso mais forte aqui, você tremia.
porque você tinha que apresentar os teoremas e demonstrar. E se você não demonstrasse, se você não tivesse segurança, os alunos, eles te enfrentavam. Eles te colocavam na parede, entendeu? Então, logo no segundo ano que eu fui contratada, eu já dei aula para o curso de PD, chamava Matemática 1 e Matemática 2. Os alunos eram exigentes, eles queriam saber se você sabia, se você tinha domínio. Hoje em dia a gente tem que facilitar cada vez mais, então por causa do nível ensino fundamental e médio ter caído muito, os alunos vêm com pouquíssima base e a gente tem que voltar até a soma de frações. Não se fala mais em demonstração de teorema, não se fala mais em demonstração de teorema. Antigamente a gente demonstrava todas as fórmulas de derivada. Eu lembro disso. As minhas notas de aula, que eram amarelas, tinham todas as demonstrações de derivada. Desde x elevado a n até seno e cosseno. A gente fazia tudo com as fórmulas de Prostaferes e tudo. Hoje em dia, a gente dá a tabela e manda eles fazerem. Sim. Fica treinando eles para fazer cálculo. É bem um treino É mesmo. muito diferente. Mesmo. O perfil é muito diferente. Você, ao longo da trajetória FATEC, você assumiu quais funções, além de professora? Olha, desde o começo eu sempre fui responsável por disciplina, começando pelas disciplinas de matemática, depois foi ampliando para todos os cálculos. Então, desde 94, eu sou responsável pelos cálculos. Depois, durante um tempo, fui coordenadora de área, onde é o professor Ayrton Barboni agora, e aí eu deixei a coordenação de área, fiquei só como responsável por disciplina, e agora, nos últimos 3 anos, eu estou como chefe de departamento do ensino geral. No final de 2017, acaba meu mandato. Quando você fala responsável pela disciplina, o que isso abrange? É que eu acho que essa figura de responsável por disciplina só tem na FATEC São Paulo, né? Assim como a área de matemática também só tem na FATEC. Eu achei muito interessante isso, essa particularidade. Não sei se porque aqui é a história, né, da FATEC. Começou aqui, enfim, né? mas é algo bem particular mesmo. Área de física, área de matemática, um dos livros área de eletricidade. Um dos livros que eu li, eu me lembro alguém comentando que ficou impressionado com a quantidade de livros de física que se tinha na FATEC São Paulo, né, que era uma coisa muito rica, que não se via em outros lugares. Então a gente percebe um zelo pela área de exatas. Sim, pelas disciplinas básicas. As disciplinas básicas em si. Então, mesmo porque eu acho que na história da FATEC São Paulo, a maioria dos diretores, a maioria foram das disciplinas básicas. Hoje em dia, a nossa diretora, que está por tempo, mas está há 10 anos, ela é professora de física. E ela é uma ótima pesquisadora, nível A da CAPES. Então, eu acho que isso pesa bastante, né? Sim. E aí a gente estava falando a respeito exatamente... do responsável por disciplina, isso. A figura de responsável por disciplina. A figura do responsável por disciplina é o seguinte, por exemplo, nós temos 23 professores de cálculo, certo? E como é que esses 23 professores de cálculo vão fazer os planos de ensino? Não, então quem faz o plano de ensino do curso de edifícios, de cálculo 1, cálculo 2, do curso de edifícios, do curso de hidráulica, instalações elétricas, é um professor que recebe HE para isso. Ele vai responder pelo plano de ensino. E aí ele vai entregar para os professores vão seguir aquele plano de ensino. Então, o professor responsável, ele responde pelo plano de ensino daquelas disciplinas, por exemplo, falando de cálculo, Sim. Cálculo 1, 2 e 3, porque aqui tem cálculo 3 em alguns cursos, e também é responsável por atribuição de aula. Como a gente tem um departamento de ensino geral que também não tem em outras instituições, outras FATECs, por exemplo, nós temos o curso de pavimentação, de hidráulica, de edifícios, de instalações elétricas, eletrônica industriais, materiais. E um professor de cálculo ele pode dar aula em 3, 4 cursos. Então, o responsável por disciplina, ele tem a visão geral de todas as aulas. Entendeu? E ele que vai distribuir as aulas, vai fazer os quadros, os horários dos professores.
Bom, ultimamente, o Centro Paula Souza, ele resolveu engessar um pouco mais essa questão de grade horária, porque para você trocar uma disciplina para o professor, você tem que fazer um edital, o outro professor tem que fazer edital, e assinar, e fazer carta de anuência, mas antigamente a gente tinha liberdade, por exemplo, de trocar as aulas entre os professores. Eu vou te mostrar o conjunto de grade da matemática. Como eu sou responsável pelo cálculo, então eu tenho uma pasta com todos os professores de cálculo, tá vendo? Olha, essa grade de um professor, essa de outro, essa de outro. Então, quando o professor estava cansado de... Por exemplo, os professores, estou cansado de dar aula para edifícios. Então, a gente pegava o professor Ayrton junto com, por exemplo, o professor Aguinaldo, a gente fazia troca. Agora não pode mais, né? É entrevista. É. Professora, olha eu aqui de novo. Tudo bom? Tudo bem? Essa aqui, deixa eu te apresentar, é a nossa chefe, né? E ela tem dentro desse cérebro um computador. Tô percebendo mesmo, Entendeu? tudo assim, ó. Deixa eu só falar pra você que ele é antes de mim, viu? Ele foi um dos que me ensinou a dar aula também, viu? É só pra falar isso. Vai. E ele é meu chefe lá. Eu sou chefe dele aqui, mas ele é meu chefe lá. Um desconto aqui, outro desconto lá, tá tudo em casa. Mas é fantástica essa menina aqui. Não, imagina. Oração por ela, vou te falar, viu? Eu só queria uma coisinha sua. Eu tinha que preencher esse negócio aqui, nome da disciplina do ingresso. Ixi, pergunta pra Fátima. Eu fiz cálculo, agora nome, método A área de é cálculo. matemática. Pergunta pra Fátima, no departamento pessoal, só ela sabe. Pessoal, 22, 20. tá bom. Dá uma Não, eu ligada vou lá. Ah, você vai lá, é mais fácil, Aí dá né? um abração nela. Tá certo, obrigada. Até mais, Tchau, professora. até mais. Até mais, viu? Obrigada. Então é isso, né? O responsável, uma das atribuições dele é isso, é controlar. Então, por exemplo, a professora Andréia está grávida e ela vai sair de licença, eu não vou mexer ele porque ela vai sair de licença. Então eu já o ano que vem ela vai sair de licença, mas eu já sondei quem é que vai pegar o quê para não ficar descoberto, entendeu? Então a gente, o responsável por disciplina manda fazer o edital, já deixa o edital desenhado, manda para a tática, nós temos um setor só para isso. E quando vem publicado o edital, então eu já imprimo e já dou para a pessoa, olha, você vai assumir essa aula. Então, essas são as atribuições do responsável por disciplina. E o responsável por disciplina também tem, como que eu diria, autonomia para mexer nos conteúdos de matemática, para fazer adequação, alguma coisa nesse sentido? Com certeza. Em geral, quando tem... Você quer atender? Em geral, quando tem reestruturação de curso, o responsável por disciplina é que vai representando o departamento para discutir sobre qual é o anseio dos professores com relação àquele curso, entendeu? E aí o responsável por disciplina é que mexe no conteúdo. A ementa não é fechada, né? Sim. A ementa é fechada, mas os conteúdos e a atualização da bibliografia é responsabilidade do responsável. E esse hábito, esse costume vem desde quando você ingressou na FATEC? Desde quando eu ingressei na FATEC São Paulo. Isso quer dizer que a gente tem aí uma herança, então, Sim. em relação àquilo que foi construído em 1970, né, de acordo com as necessidades, com o cuidado de cada curso, o que a matemática trazia como ferramenta para cada uma das disciplinas. Sim. Por exemplo, tem alguns cursos que pedem, por exemplo, movimentação de terra e pavimentação. A gente precisa bastante de trigonometria. Então, o curso de cálculo é a mesma ementa, só que no conteúdo dá ciência para a trigonometria. Entendi. Bom, ao longo dessa sua vida de FATEC, né, a gente percebe que os professores que estão aqui há um tempo tratam a FATEC como uma casa, né, como eu me senti acolhida como se fosse uma família. Uma extensão da família, né? E você percebeu alguma mudança em relação, enfim, a sua trajetória aqui na instituição, na parte de matemática? Assim, quando eu entrei,
o professor Ayrton, o Curata, todos que você já conhece, né? A Ilíria, todos eles são anteriores a mim. Sim. Eles faziam muita questão de que a gente fosse muito unido. Então eu fui acolhida, depois outros professores, como o professor Laércio, depois ele foi embora, o professor Anoma, fomos acolhidos, mas é lógico, né, que com o passar do tempo, muitos outros professores foram contratados, o grupo não tem mais tanta coesão, não tem mais tanto, sempre um ou outro destoa, né, mas isso é normal, natural em tudo quanto é lugar. Sim. Né? Como fala meu marido, o que é bom não dura para sempre. Mas continuamos assim, falando mais ou menos a mesma linguagem, mais ou menos o mesmo ritmo. Certo, professora. E você gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação à sua formação, à sua atuação como professora de matemática? O que, por exemplo, que você gostaria de falar? Que eu falasse? Uma coisa que eu gostaria de salientar é o seguinte, eu sempre dei aula em faculdade particular paralela à FATEC, sempre, desde 1988. Em 88 eu entrei a primeira vez no ensino superior, na faculdade Oswaldo Cruz, Sim. E eu ainda trabalhava no Banco do Brasil. E sempre trabalhei em faculdade particular. Lá no Oswaldo Cruz, você conheceu a professora Sônia? Sônia, de álgebra. Ignorante. Eu era professora auxiliar dela. Eu era professora de exercícios. Ela dava teoria e eu fazia aula de exercícios. Ela foi minha professora no mestrado na PUC, aqui em São Paulo. Eu aprendi muito com ela. Eu lembro desse fato. E aí você trabalhou em várias instituições particulares, né? Faculdades particulares? Sempre. Só um período muito curto, só trabalhei na FATEC São Paulo. E atualmente ainda trabalha? Não, ainda trabalho em outra instituição. Eu trabalho na FEI hoje em dia. Na FEI? Mas já teve uma época de eu trabalhar na FEI, no Mackenzie e na FATEC. Nossa. Mas era muito pesado, lógico, que não é sobre-humano. E aí eu escolhi, né? Sim. Aliás, quando eu vim para chefia, aí eu pedi para ser mandada embora do Mackenzie. Mas uma coisa que eu queria salientar realmente, que eu sempre tive um carinho muito grande pelos alunos da FATEC. É diferente. Eu dou aula em boas universidades, sempre dei. Já dei aula em universidades ruins também. Já tive, sabe, em tudo quanto é tipo. Dá para contar mais de 10 lugares que eu já passei. Mas não tem igual o aluno da FATEC São Paulo. Não tem igual. Isso devido ao que? A procura, a demanda, o vestibular tem uma certa quantidade de alunos que acaba selecionando? Não é. O aluno que vem para a FATEC São Paulo, ele tem um respeito muito grande pelo professor. Isso é uma característica. Porque, por exemplo, eu dou aula em 2 cursos hoje em dia, que são cursos diurnos, que a demanda não é muito grande, curso de microeletrônica e curso de materiais. A demanda é uma das menores, gira em torno de 2, sabe? E os alunos, eu chego a ficar com dó deles, porque se você reprovar eles 7 vezes, eles te tratam com o mesmo carinho, sabe? E aí você faz de tudo para ensinar matéria, para alcançar, para ver onde é que dá. E eles respondem. Eles não são garotos mimados. É muito difícil você ter um problema com um aluno da FATEC. É muito difícil, sabe? Isso é uma coisa que eu gostaria de salientar muito, porque é muito diferente. E eu nunca deixei, mesmo na época que a FATEC estava pagando mal, e eu ganhava o triplo lá fora, eu falei assim, não dá para largar, não tem como, sabe? Era o lugar onde eu me realizava. E só mais uma coisinha, quando você foi fazer seu mestrado, seu doutorado, foi porque começou a ter uma certa exigência da instituição aqui da FATEC ou não? Não, realização profissional. Eu quando saí Na verdade é o seguinte, quando eu saí do bacharelado, automaticamente já me convidaram para fazer o mestrado lá na UFRJ, e depois eu vim para São Paulo e continuei na USP. E eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito. Então, os 3 anos que eu parei para cuidar do meu filho e tudo, eu, lógico, de maneira nenhuma me arrependo, mas depois eu voltei com a necessidade, realmente, quando eu fui fazer o doutorado, com a necessidade de estudar de novo. Eu terminei o doutorado em 2001 e toda hora eu penso, quando que eu vou ter tempo para fazer mais alguma coisa?
porque eu gosto, sabe? Eu gosto de Vizinha, estudar. eu vou lá comer no hospital, tá? Tá bom, Mas amanhã eu venho. tá bom. Deus te abençoe, viu? Então. Melhora Tem pro mais seu dois, pai. você viu? Hã? Tem mais dois. Ah, obrigada. Tchau, até mais, viu? Obrigada. Que bom. Bom, professora, eu agradeço imensamente por ter me recebido, né, por fazer parte dessa pesquisa, fazer parte da minha tese. Agora eu vou fazer as transcrições, vou textualizá-las, vou enviar para que você dê o ok, se reconheça nessa entrevista e que também vou enviar a carta de sessão para que eu possa né, tá divulgar, publicar e se tiver alguma coisa a gente vai se comunicando então. E eu agradeço muito, muito, muito pela Espero que eu tenha contribuído. pra sua Contribuiu, pesquisa. contribuiu. Na verdade, a gente está mapeando a formação de professores, né? E por meio das suas falas, das suas narrativas, a gente consegue sim fazer esse mapeamento. Ah, que legal. Tá bem? Obrigada, agradeço muito, viu? Não quero tomar muito seu tempo, porque eu vi que você. Nossa Senhora. É meio corrida aqui, né? Mas é sempre assim, viu? Não é Nossa. porque é hoje, não. É sempre assim. Eu posso assistir um pouquinho a reunião de vocês? Lógico, lógico. Meu ônibus é às 7, mas geralmente é demorada a reunião? Não, a gente não vai levar nem... Olha, dependendo de mim, é meia hora. Ah, Mas tá. como hoje é assembleia, porque uma vez por ano a gente tem que convocar todo o departamento. São 96 professores. Ainda tá no Tá, mas departamento? pode... Não, pode. São 96 professores, né, no departamento. Sim. Mas alguns já eles estão mandando justificativa de falta, tá vendo? Uhum. Então não vem os 96. Ainda bem, né? Porque eu não comprei lanche para tudo. Uma vez por ano a gente tem que fazer a assembleia. Tá. Nós temos o conselho do departamento que ele é... A reunião é feita de 2 em 2 meses. Essa assembleia que se chama alguma coisa... Tem um número depois? Ai, tem um nome. O professor falou, hoje vai acontecer a assembleia A12, É 102, 102ª. 101. 102ª assembleia. Mas de 2 em 2... 101A. Ah, tá. Ele falou 101A. Tá, que eu não entendi. De 2 em 2 meses a gente tem a reunião do conselho. O conselho do departamento que passa as coisas, né, do Sim. departamento, só vão os responsáveis por disciplina. Responsáveis por laboratório, representante discente, representante docente. Que é o que vai acontecer agora. Não, hoje vai ser assembleia. Hoje vai ser assembleia, então. Hoje é tá. todo mundo. Tá. Hoje é todo mundo. Hoje todo mundo. Tá bem. Então eu vou participar um pouquinho, porque qualquer coisa 6 horas eu saio para pegar Não, um... 6 horas você fica tranquilo que você vai ver tudo. Espera, a não ser que tenha algum quebra-pau, mas eu espero que não. O professor falou para mim assim,